Senhores deputados, eu ia pedindo, por favor, que ocupassem os vossos lugares para podermos dar início à audição da Rede Europeia Antipobreza. Uma audição que tem lugar no âmbito de um requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD e desde já, naturalmente, apresentar a delegação da Rede Europeia Antipobreza, também o seu presidente, Agostinho Jardim Moreira, também a diretora executiva, Sandra Araújo, agradecendo desde já a disponibilidade de ambos para estarem presentes nesta audição e aproveitando também para informar da forma como decorrerá esta mesma audição. O grupo parlamentar do PSD, enquanto o grupo que apresentou este requerimento, fará a apresentação do mesmo num tempo de 5 minutos. De seguida, a Rede Europeia Antipobreza tem um tempo de 10 minutos para uma intervenção inicial que podem dividir como entenderem no âmbito desta mesma intervenção e depois está, no fundo, destinada a cada um dos grupos parlamentares 5 minutos de intervenção sobre esta mesma matéria e, no final, a Rede Europeia Antipobreza tem também 30 minutos, que é o tempo total dos grupos parlamentares para intervirem, para ou responder aos grupos parlamentares, ou naturalmente utilizarem esse tempo colocando as considerações e as observações que acharem pertinentes. O tempo é vosso para intervirem e farão dele a gestão naturalmente que entenderem. A nossa audição está prevista para ter uma duração de cerca de 1h15. Eu apelava desde já, e embora seja sempre difícil, apelava desde já aos grupos parlamentares o máximo cumprimento dos tempos atribuídos, considerando que de seguida teremos uma outra audição, também com outra entidade que está agendada para o meio-dia 15, muito provavelmente não iniciará a essa hora, mas solicitava mesmo da parte dos grupos parlamentares a máxima colaboração para o bom andamento dos trabalhos. Assim sendo, e reiterando o agradecimento da disponibilidade da Rede Europeia Antipobreza para estar presente nesta mesma comissão, dava desde já a palavra à senhora deputada Gabriela Fonseca, do grupo parlamentar do PSD, que fará então a apresentação do requerimento. Senhora deputada. Muito obrigada, senhor presidente. Começo naturalmente por agradecer, em nome do grupo parlamentar do PSD, a presença da Rede Europeia Antipobreza nas pessoas do seu presidente Agostinho Jardim Moreira e da sua diretora executiva Sandra Araújo. O grupo parlamentar do PSD solicitou esta e outras audiências, nomeadamente à senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, à senhora Presidente do Instituto da Segurança Social e à ADECO, porque está preocupado com o aumento da percentagem de portugueses em risco de pobreza para 21,2%, quando em 2020 era de 20%, e tendo ainda em conta as recentes notícias vindas a público. Foi tornada pública uma ordem dada a 20 de maio pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, através do Instituto da Segurança Social aos seus diretores distritais, para reduzirem o número de beneficiários do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas. Pretende o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social a redução do número de beneficiários de 120 mil para 90 mil, constituindo este programa um importante instrumento de combate à pobreza e exclusão social. Importa esclarecer a razão desta ordem, sobretudo quando os alimentos que compõem os cabazes distribuídos têm vindo a ser reduzidos. O programa iniciou-se com 21 alimentos, tendo sido o cabaz reduzido para 8 alimentos no mês de maio e, conforme relato de beneficiários do programa, a quantidade de cada alimento distribuído no cabaz também diminuiu. A senhora Presidente do Instituto da Segurança Social justificou o facto com problemas de abastecimento por parte do fornecedor, mas obviamente que as famílias mais carenciadas não se compadecem com este tipo de constrangimentos. Acrescendo o facto que não tem sido possível inscrever novos beneficiários, novas situações. Ainda hoje foi divulgado que o Instituto da Segurança Social
não se sabe quantas pessoas se encontram em lista de espera e tendo solicitado esta informação às entidades mediadoras do Programa Operacional de Apoio às Famílias mais carenciadas. Portanto, não se compreende a razão desta ordem do Instituto da Segurança Social, atendendo à situação económica e social que são evidentes os custos da inflação, pelo que importa averiguar as razões desta medida. Perguntava, a Rede Europeia Antipobreza em Portugal tem conhecimento destes factos, confirma os mesmos e aqueles números? Outra questão prende-se também com a tarifa social de energia. Trata-se de um apoio social que consiste num desconto da tarifa social às redes de eletricidade em baixa tensão e ao gás natural em baixa pressão, que compõe o preço geral faturado ao cliente de eletricidade e ao gás natural. É um apoio muito relevante, naturalmente, para as famílias cujos rendimentos são parcos e que são especialmente atingidos pela inflação e que merecem o apoio e o respeito do Estado. Este apoio tem tido o seu acesso feito automaticamente desde 2016 e está a ser cortado sem razão aparente a muitos dos seus beneficiários que, compreensivelmente, tentam obter explicação nos mais diversos organismos responsáveis. Acontece, porém, que as explicações dadas são contraditórias e vagas e esbarram no corte puro e simples deste importante apoio social, que, para além do mesmo, condiciona o acesso ao Programa Operacional de Apoio às Famílias Carenciadas, porque um dos requisitos para ter acesso ao programa é ser beneficiário também da tarifa social de energia. Assim, pergunto se têm tido reportes deste facto e se têm conhecimento do que está a motivar estas situações, quando a pobreza energética é um problema relevante no contexto nacional, abrangendo 20% da população, que não consegue suportar os encargos para garantir o mínimo conforto térmico nas suas casas. Muito obrigada para já, fico por aqui. Muito obrigada, Sra. Deputada, e também agradecer já o cumprimento do tempo para a primeira intervenção e passaria então a palavra à Rede Europeia Antipobreza, penso que na voz do Sr. Presidente, para fazer uma intervenção então até 10 minutos. Bom dia aos Srs. Deputados, Sr. Presidente. Queria começar por agradecer o convite, para nos quererem ouvir, a propósito da distribuição dos alimentos aos que precisam. Se fosse verdade, era um escândalo, não é? Se o que se escreveu fosse verdade, era um escândalo, que era preciso reagir fortemente. Mas parece-me que estamos diante de outro fenómeno, estamos diante de uma extrapolação de dados que foram usados como propaganda política. E, portanto, há que ver aqui o que é que está a passar para sermos objetivos. A rede é independente das questões partidárias e, portanto, assumimos aqui uma postura isenta, queremos ser o mais isentos possível e, tanto quanto averiguamos, a questão é neste nível que se coloca, ou que se colocou. Porque, de outra maneira, tínhamos de fazer aí um clamor maior. Eu vou fazer uma pequena introdução sobre a sensibilidade da rede aos senhores deputados quanto à pobreza em Portugal e depois aqui a minha coordenadora nacional poderá concretizar mais as coisas conforme o tempo permitir. É um sinal dos partidos desta Casa ouvirem o grito de clamor de quem tem fome, porque não são só estes serão uma pequena minoria do que estamos a falar. É daqueles que já perderam a voz para se fazerem ouvir, dos portugueses injustamente encarcerados pelas grades da pobreza e da exclusão. É uma minoria de cerca de 2 milhões de portugueses. Chamem-lhe minoria, o que quiserem. E que o país silencia a troco de migalhas e frustrações. O problema é mais complicado. Pois não lhe permite a sua inclusão na sociedade, de que são membros de pleno direito, pois são cidadãos portugueses. E em Portugal só há cidadãos primeira. E não há primeira e terceira. As políticas públicas e as intervenções sociais
são eticamente legítimas e justas se e quando promovem a dignidade integral de cada pessoa humana. Toda a intervenção política e social deve ser a resposta a problemas e carências constatadas e diagnosticadas no sentido de repor a justiça e a equidade. Neste caso que estamos aqui hoje a falar, seria gravíssimo tomar medidas sem haver um diagnóstico primeiro, sobre o qual se pudesse depois tomar as medidas adequadas. Seria gravíssimo que esta medida se tomasse assim, não é? As decisões sociais e políticas requerem a consulta dos parceiros, que mais de perto conhecem e acompanham as pessoas e os problemas, para se tornarem decisões e medidas ajustadas. E, portanto, às vezes somos consultados, às vezes podemos não ser. Nesta, por acaso, não fomos nada consultados. Não é? Quando foi da anterior questão dos 60 euros para as pessoas, as famílias que tinham lá as contas da eletricidade, eu levantei a voz e fui ouvido porque reconheceram que tinha sido um erro do Ministério e depois houve uma abertura àqueles que não pagam a luz porque têm quartos arrendados ou até nem têm luz ou vivem na rua. Não é? E, portanto, foi depois corrigida essa medida, houve um diálogo em que isso se tornou claro depois de termos participado. O incidente que nos trouxe aqui hoje apenas veio demonstrar e confirmar a urgência de termos implementada no terreno a Estratégia Nacional de Luta contra a Pobreza, que foi aprovada há uns meses atrás pelo Conselho de Ministros. Sabemos da sua planificação, mas esperamos que seja urgente a sua implementação. E creio que esta Casa tem, e os partidos, um papel importantíssimo na sua exigência. E aqui gostaria de poder contar com todos os partidos nesta implementação da estratégia. Porque temos andado uns para cada lado, a puxar cada um a sua brasa, uns com mais conhecimento, outros sem ele. Uns dizem coisas que pensam e sem fundamento. E andamos numa situação, acho que muito caótica neste campo. E acho que é importante que nós todos assentemos a reais com um diagnóstico científico e com clareza sobre a realidade existencial de cada português. O que nos deve interessar a nós, nos interessa, é cada pessoa, cada português. Isso é que está em causa, são as pessoas. Isto é, se não formos às causas estruturais, e sabemos que a pobreza em Portugal, e não só, tem causas estruturais e multidimensionais, que originam estes problemas e estes casos, tudo ficará igual. Ficamos satisfeitos com o exercício político e partidário, muitas vezes inconsequente. Não basta uma reunião como esta, que é importante, mas é preciso depois que ela tenha princípio e consequências. Porque senão, vem nos jornais, fazemos um flash e mais nada. Nós gostaríamos que pudéssemos ter uma outra forma de agir nestes capítulos, indo às causas científicas e ser coerentes depois na aplicação das medidas adequadas. Mas hoje ninguém tem essa capacidade de fazer sozinho. Ninguém tem. Nem nós temos, nem o Ministério tem, e nem nenhum partido tem. Não é? Só em conjunto seremos capazes de ter uma força para ter uma intervenção estrutural, que este país precisa, neste momento, de grandes reformas estruturais. Estamos a ouvir agora na saúde, e que é esta confusão toda, é na pobreza e na assistência social. E isto tudo tem que ver uma coisa com a outra. Porque a pobreza e a saúde estão interligadas, a pobreza e a educação estão ligados. Portanto, não se pode tomar uma medida de um Ministério sem ser com os outros em simultâneo. E, portanto, há aqui que mudarmos a nossa mentalidade para mudar políticas. Mais uma vez se verifica que o critério de luta contra a pobreza se limita a respostas avulsas, muitas vezes, assistencialistas e de subsídio à dependência, o que nós não aceitamos. Este facto e outros que ocorrem, como já falei o da saúde neste momento, evidenciam a necessidade e a urgência de que o país precisa de reformas estruturais nestas áreas. E por isso nós apelamos não que a questão
pontual que aqui nos traz, ela é muito mais abrangente, é estrutural e é que é preciso agir de uma forma capaz. Senão, tudo continua na mesma, porque desde o 25 de Abril, que esta Casa quis mudar o país e continuamos sempre com cerca de 2 milhões de pobres, aumenta 2, desce 2 décimas, conforme a economia melhora ou piora, mas continuamos iguais. Quer dizer que as políticas públicas não são eficazes, porque não tiram ninguém da pobreza. São precisas 5 gerações para tirar uma família da pobreza. Nós morremos todos e o pobre continua pobre, outra vez. Isto é científico, não tem nada a ver com ideologias, nem com alguma postura ideológica. É cientificamente assim dito. Então, temos de nos questionar o que estamos aqui a fazer todos. Se não conseguimos mudar as causas que geram a pobreza, então não estamos a fazer trabalho sério, não é? Um sistema que se afirma nestes pressupostos é um sistema perdulário, porque gasta dinheiro sem ter resultados. Um empresário já tinha ido à falência há muitos anos. Se estivesse a fazer isso, o empresário, a gastar dinheiro e não ter resultados, quer dizer, ia dar para a falência. O que fazem os políticos, esta política em Portugal? Acho que nos devia preocupar em nível de consciência e de retidão de inteligência. O que estamos a fazer? A APN tem afirmado que a pobreza mata. E, ultimamente, congratulo-me que o Papa também o tenha afirmado, dizendo que a pobreza mata. Mata ideais, mata projetos, mata todo um sentido de autoestima, mata os sonhos, mata o presente e mata o futuro das pessoas. Nós temos de pensar que a pobreza tem aspectos materiais e aspectos imateriais. Os aspectos imateriais têm sido esquecidos e nós todos, as pessoas, homens e mulheres que somos, temos muito material, mas temos mais de imaterial. Os nossos sentimentos, os nossos afetos, a nossa alegria, a nossa felicidade são imateriais. E são esses que nos dão, se calhar, motivo para viver, mais que os materiais muitas vezes. É preciso que em Portugal olhar aqueles que estão em situação de pobreza como pessoas na sua totalidade e integralidade e não apenas que é um animal que precisa de comer e dormir. Não chega a dar-lhe de comer, não chega. E a dar-lhe de comer é o que nós queremos, não é o que eles precisam. Eu fiquei contente, como disseram do Ministério estes dias, que está em consulta pública a mudança da atribuição dos alimentos, em vez de ser dada pelo Ministério, dá-lhe o cartão ou o voucher para eles poderem escolher. Temos lutado muito por isto, porque a pessoa possa escolher aquilo que lhe agrada ou que é mais útil à sua saúde, ou ao seu estômago, ou ao seu fígado. Tem que escolher, não é comer sempre aquilo que os outros querem, ou as sobras da França, sei lá o que for, não é? Senhores deputados e membros do Governo não estão aqui hoje, não sou eu que lhes vou imputar este crime que a pobreza mata. A apatia ou a indiferença perante os 2 milhões de portugueses vítimas da injustiça clamarão contra vossas excelências, porque são os detentores da lei e das decisões, e se as não tomam, os pobres continuam a viver nestas circunstâncias, porque quem toma ou quem tem de decidir não decide atempadamente. Sejamos todos corajosos e dignos de enfrentar e resolver este desafio, de abrirmos as portas à dignidade e à felicidade dos que a não têm em Portugal. Peço desculpa, mas acho que a minha presença hoje aqui em nome da rede tinha de ser nesta linha e, portanto, não sei se tem algum tempo e mais. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nesta primeira intervenção, sim. De seguida irão intervir todos os grupos parlamentares, mas no final da intervenção dos grupos parlamentares, a Rede Europeia Antipobreza tem um tempo de 30 minutos para poder intervir também e, nesse momento, tanto a Sra. Diretora Executiva como o Sr. Presidente também, se quiser naturalmente intervir, novamente terão esses 30 minutos para fazer uma nova intervenção e expor naturalmente também outras questões que queiram colocar. Tá bom? No fim das intervenções, sim, sim. Tá? Pronto. Passaria então, desde já, para darmos seguimento aos nossos trabalhos, a palavra à Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva, do Grupo Parlamentar do PS. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as Sras. Deputadas, Srs. Deputados aqui presentes e cumprimento de uma forma muito especial o Sr. Presidente da REAPN, Agostinho Jardim Moreira, e a sua Diretora Executiva, Sandra Araújo.
à qual agradeço, em nome do Partido Socialista, a vossa presença aqui tão importante nesta audição. Audição esta que foi requerida pelo Grupo Parlamentar do PSD, no sentido de ver esclarecida a questão relacionada com o número de beneficiários do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas. Este programa, como é de conhecimento público, abrangia cerca de 60 mil beneficiários antes da pandemia do Covid e apoia neste momento 110 mil beneficiários. Os esclarecimentos feitos, quer pela Sra. Presidente do Instituto de Segurança Social, quer pela Sra. Ministra que tutela o trabalho, Segurança Social e Inclusão, foram bem esclarecedores de que o apoio deste programa vai ser mantido e que todos os beneficiários que cumpram os critérios vão ter direito ao cabaz de apoio alimentar. Também ficou esclarecido que, após o período da pandemia, onde este apoio continuou a ser atribuído, sendo um dos complementos às muitas medidas de mitigação da pandemia, foi retomada e a reavaliação dos beneficiários cumprindo as regras do mesmo. Ou seja, apenas quem deixou de cumprir os critérios deixou de ser apoiado, porque, felizmente, tiveram melhoria na sua situação familiar. E se, porventura, houve mais pessoas que se candidatassem e se reunirem os critérios, com certeza que serão apoiados, independentemente do número de pessoas que possam ser. No entanto, é importante referir que o combate à pobreza é uma prioridade deste Governo e que muitas foram as medidas criadas, principalmente durante este período de pandemia, para apoiar as famílias, as pessoas em situação mais frágil, os trabalhadores e as empresas, para que o emprego fosse mantido a todo custo, com o layoff simplificado, o apoio à retoma progressiva, o incentivo à normalização da atividade para mais de 1 milhão de pessoas. Falo também, por exemplo, da aprovação por parte do Governo da primeira estratégia de combate à pobreza. Estratégia esta nacional que enquadra do desafio estratégico da redução das desigualdades e que assenta numa visão de pobreza como um fenómeno que exige uma atuação integrada das diferentes áreas sectoriais no domínio de intervenção pública, com estreita articulação com o Pilar Europeu dos Direitos Sociais e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Várias medidas destas estratégias têm sido implementadas, mas não posso deixar de realçar o objetivo de romper os ciclos de pobreza com o combate à pobreza infantil. Garantir desde muito cedo a igualdade de oportunidades, com o reforço da rede de creche e a sua gratuidade, que foi iniciada para as crianças mais vulneráveis e que se pretende estender de forma faseada, de forma a abranger a vulnerabilidade das crianças em creches, amas da rede solidária, é uma medida determinante para a luta contra a pobreza em Portugal e um exemplo para muitos países. Mas também o reforço do abono de família para garantir a todas as crianças e jovens do primeiro e segundo escalões que devem receber até 2023 um valor de 600 euros por criança por ano, ou seja, 50 euros por mês. Este reforço irá abranger cerca de 400 mil crianças. Para não falar na garantia de infância, que garantirá a todas as crianças e jovens até aos 17 anos em risco de pobreza extrema um montante anual de apoio de 1.200 euros, o que faz 100 euros por mês, que vai abranger cerca de 123 mil crianças e jovens, com um impacto previsto em 2023 de 70 milhões de euros. Podíamos falar ainda na Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, com respostas de habitação, com apoio técnico para a integração, numa abordagem integrada, cujo objetivo é a promoção da autonomia e a inserção social. Ou então no apoio às famílias com baixas de isolamento profilático, baixa de Covid, abonos de famílias complementares e prorrogação do RSI. Assim como também destaco ainda o Programa de Transformação Digital, com um investimento de cerca de 200 milhões de euros no âmbito do Programa Recuperação e Resiliência, que visa aproximar e facilitar o relacionamento dos cidadãos com a segurança social e eliminar assim a burocracia e aumentar a eficácia da proteção e das prestações sociais. Assim questionava a Sra. Presidente da IAPNE, Sr. Padre Jardim, de lhe questionar se não acha que o Governo tem feito um esforço hércules para ajudar as famílias e as pessoas em situação mais frágil e, sobretudo neste período conturbado, se não fez muito para evitar ainda mais situações de pobreza. Para terminar, perguntar ainda se não será este o caminho para controlar um fenómeno que pode ser estrutural, mas que também é conjuntural, perante o momento de crise histórica que vivemos. E se não será este um bom caminho, uma vez que o nosso país faz parte da União Europeia, conta com um conjunto considerável de instituições inclusivas, sociais e económicas, das quais destaca a IAPNE, que será, porventura, a maior instituição a nível da Europa e a mais inclusiva, e conta ainda com um governo democrático, pluralista e que tenha coesão social e a luta contra a pobreza como prioridade na agenda política. Leva tempo, com certeza, como disse o Sr. Presidente, e são precisos, para além das políticas públicas,
também mais instituições inclusivas e mais empresas, também elas inclusivas e não extrativas. A luta contra a pobreza tem de ser a luta de todos nós. Um governo não serve, não chega, e teremos de ter que ser mesmo nós todos para lutarmos contra esta que é a maior pandemia de todos os séculos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Sra. Deputada Helga Correia, penso que não. Gabriela Fonseca também? Ok. Sra. Deputada Gabriela Fonseca. A Estratégia Nacional de Combate à Pobreza 2021-2030 visa ser um instrumento de política pública com um conjunto de ações coerentes e articuladas que permitam reduzir de forma expressiva a incidência da pobreza. Entendemos que essas ações coerentes e articuladas convocam vários ministérios e não apenas o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social numa abordagem integrada. Temos uma persistência da pobreza estrutural muito grande e, como já aqui foi referido, por isso mais de 20% da população é pobre e a percentagem de portugueses em risco de pobreza continua a aumentar. Daí que, e eu ponho a ser verdade, a ordem dada pelo Instituto da Segurança Social para diminuir em 30.000 o número de beneficiários do Programa Operacional de Apoio às Famílias Carenciadas é uma atitude inqualificável, pois este programa deve abranger todas as famílias, todas as pessoas que dele necessitam e não uma medida para alguns. Como disse, não há cidadãos de primeira, só há cidadãos de primeira, segundo uma bitola definida pelo Governo. Segundo o Instituto da Segurança Social, tratou-se de uma reavaliação da medida e que, face à diminuição do desemprego, mais famílias melhoraram as suas condições de vida. No entanto, há cada vez mais pessoas em lista de espera e que não conseguem ser beneficiários do programa numa altura em que se assiste a uma escalada dos preços e os cabazes têm cada vez menos produtos. É verdade que o desemprego diminui em Portugal, mas Portugal é um país com baixos salários e com um nível elevado de inflação em que os produtos essenciais estão substancialmente mais caros, colocando muitas pessoas em maior dificuldade e vulnerabilidade. Ainda hoje foi público, notícias vindas a pouco nos jornais, referem que Portugal é o terceiro país da zona euro onde o preço dos alimentos mais aumentou. Entretanto, os requisitos de acesso ao referido programa foram alterados e eu perguntava, tendo em conta a alteração dos requisitos para acesso ao programa, pergunto se julgam serem suficientes os apoios definidos e se concordam com os mesmos, atendendo a que o Sr. Presidente já se terá manifestado no sentido de serem definidos critérios mais objetivos. Eu pergunto quais, no seu entendimento. Ao Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas juntou-se um subsídio mensal por agregado familiar, como aqui já foi referido, mas ainda assim, por exemplo, a Associação Portuguesa de Defesa do Consumidor, a DECO, considera o apoio extraordinário de 60 € por agregado familiar claramente insuficiente, face ao valor que uma família gasta em média por mês, tendo solicitado ao Governo o aumento do apoio ao cabaz alimentar das famílias, acompanhando a inflação, que o mantenha até ao final do ano e alargue a famílias numerosas e com quebras de rendimentos. A Rede Europeia Antipobreza partilha desta opinião, entendem que os 60 € mensais são suficientes, que outras medidas é que defendem. A diminuição do número de beneficiários da tarifa social de energia, sem razão aparente, conforme reclamações apresentadas à DECO, é também preocupante e incompreensível. Por outro lado, faltam casas, não há habitação social, as rendas não são compatíveis com os baixos salários e a sobrelotação torna-se mais frequente, dizem as instituições sociais. Em algumas zonas do país não há vagas nas creches do setor social para todas as crianças e as famílias mais desfavorecidas serão aquelas que sairão ainda mais prejudicadas. São várias as dimensões que contribuem para o aumento da população em risco de pobreza. Assim, pergunto que medidas propõem ou pensam ser úteis para contrariar esta tendência, uma vez que considerou que as políticas públicas não são capazes. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e também agradeço o cumprimento do tempo e passaria desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Jorge Galveias. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros da Rede Europeia Antipobreza, muito obrigado pela vossa presença. O Chega não vem aqui agora explanar as suas medidas, ou as medidas que propôs para serem tomadas contra a pobreza, mas vem pôr questões bem específicas e que passo a enumerar. À data, tem a Rede Europeia Antipobreza dados existentes sobre a pobreza real no país? Tem a Rede Antipobreza algum estudo sobre o impacto da crise provocada por esta guerra nos números reais da pobreza? Tendo em atenção a crise económica e social que se vive na Europa, provocada pela guerra da Ucrânia, e não esquecendo a situação em que quer Portugal, quer a Europa se encontravam provocada pelo Covid, qual o impacto destas decisões na população migrante e nos fluxos migratórios que têm como destino Portugal ou que usam o nosso país como placa giratória? Acham justo, segundo a vossa experiência, o Governo reduzir a ajuda alimentar às famílias e pessoas mais vulneráveis? Sabem os senhores o que é que o Instituto de Segurança Social quer significar com a redução da composição dos cabazes? Quais são os produtos que vão ser excluídos? Passar de 21 para 8 produtos, quais são os produtos que vão ser excluídos? E, por último, gostaria de saber se concordam com a estratégia da luta contra a pobreza que tem sido implementada pelo Governo Socialista. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, agradecendo também o contributo que deu para o andamento dos trabalhos e passaria desde já a palavra então ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, Rui Rocha. Muito obrigado, Sra. Presidente. Saúdo o Sr. Presidente e a Sra. Diretora Executiva da Rede Europeia Antipobreza em Portugal. Eu queria dizer ao Sr. Presidente que tomei boa nota do diagnóstico que fez relativamente ao sucesso ou insucesso das estratégias que têm sido adotadas e da responsabilidade que todos nós aqui temos, cada um na medida da sua representação e do tempo de exercício do poder que tem desde a implementação da democracia e, portanto, eu fico bastante impressionado com um diagnóstico que me pareceu que é um diagnóstico que interpela cada um de nós e depois cada um de nós também na medida das suas responsabilidades no decurso deste tempo que temos de democracia. Em todo o caso, e percebendo o sentido das palavras que proferiu e aderindo à ideia de que as questões têm que ser vistas de forma estrutural e que nós não podemos olhar para as questões da pobreza tendo em conta a execução de um programa concreto, tendo em conta que é muito mais do que alimentar as pessoas, não podemos ver isto como a satisfação de necessidades básicas, que também são importantes, mas que é preciso ter uma visão integrada da sociedade, da economia, das estratégias que visam intervir neste problema. Nós temos, de facto, relativamente à questão do programa operacional que está aqui em causa, sobretudo, as dúvidas que resultam das notícias que foram publicadas. O Sr. Presidente referiu no princípio da sua intervenção que, a ser verdade, seria um escândalo. E penso que referiu também que, na sua opinião, não se tratava exatamente disso e que havia outras condicionantes que justificavam eventualmente as decisões tomadas ou que as decisões tomadas não seriam, ou as orientações apresentadas aos serviços não seriam exatamente aquelas que vieram a público. Portanto, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é
para quem está no terreno a acompanhar a execução deste programa, o que é que se passou na verdade. Porque aquilo que foi noticiado foi a existência de uma orientação aos serviços, com tetos máximos e com um critério um critério administrativo, portanto, não da necessidade, visto e lido aquilo que veio a público, um critério economicista. E, portanto, eu gostaria de perceber, na avaliação que tem do terreno, isso que seria um escândalo se fosse assim, porque é que o vosso entendimento é que, de facto, não foi exatamente assim e há outras condições e outro contexto que é importante para nós percebermos. E, para além disso, as questões que também já foram aqui abordadas, da composição do cabaz, do número de produtos que compõem esse cabaz, que entretanto foi sendo reduzido, aparentemente, quer na sua composição e na sua diversidade, quer aparentemente até na sua composição, na quantidade dos produtos que compõem esse cabaz, e também a questão das listas de espera e do acesso a novas, a pessoas eventualmente que tenham nova necessidade de aderir ao programa. Porque eu percebo aquilo que o Sr. Presidente disse, e eu concordo, muito mais eficaz, parece-me, do que um cabaz, a questão do cartão. Portanto, eu adiro a esse motivo, a essa proposta por vários motivos. Desde logo, porque há uma questão de ser muito menos exposta à necessidade, e, portanto, uma coisa é ir buscar um cabaz, outra coisa é ter um cartão, e depois há, obviamente, uma questão de liberdade de escolha. Nós não temos que ser paternalistas, as pessoas, melhor do que ninguém, decidirão aquilo que será a sua necessidade. E, portanto, eu, desse ponto de vista, percebo, mas ficaria preocupado se, havendo a intenção de passar a ter um cartão, não sei se a partir do outono, se a partir do próximo ano, portanto, nos próximos tempos, desse cartão passar a ser uma das soluções desta estratégia de combate à pobreza, ficaria muito preocupado se houvesse uma decisão administrativa que implicasse que as pessoas, neste entretanto, enquanto o cartão é operacionalizado, que ficassem privadas de apoio, porque não há uma resposta às listas de espera que estão a constituir-se, aparentemente. E, portanto, era este conjunto de questões muito concretas relativamente a este programa, sem prejuízo de aderir à vossa ou à posição do Sr. Presidente, que nós temos que ter políticas muito mais abrangentes, muito mais integradas. Mas este programa é uma parte de uma estratégia e era importante que este programa fosse aplicado corretamente e que não houvesse, por motivos administrativos ou economicistas, a exclusão de pessoas que eventualmente precisam, concretamente neste caso, de um apoio alimentar que este programa poderia significar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado, também pelo cumprimento do tempo e, apelando à compreensão de todos os grupos parlamentares e também dos representantes da Rede Europeia Antipobreza, e estando eu aqui com duplas funções na condução dos trabalhos, mas também enquanto deputada do grupo parlamentar do PCP, iria fazer a intervenção em nome do grupo parlamentar do PCP, nos 5 minutos, naturalmente, que tenho direito, também colocando aqui um conjunto de preocupações, até considerando a intervenção inicial que fizeram, e desde já também, em nome do grupo parlamentar do PCP, agradecer a presença dos representantes da Rede Europeia Antipobreza e agradecer desde já, além da intervenção inicial, também os contributos finais e as reflexões finais que aqui nos possam deixar sobre esta temática, sobre uma temática que está naturalmente muito direcionada às questões dos cabazes alimentares, mas que diria eu que a questão dos cabazes alimentares é um elemento numa ponta de um iceberg que vai muito mais fundo do que naturalmente a necessária resposta de urgência e de emergência que tem que ser garantida a pessoas que estão a passar fome, porque é desta situação que estamos a falar, famílias, muitas vezes crianças, e que naturalmente tem que haver uma resposta de emergência que acuda a essas situações, mas uma resposta de emergência que acuda a essas situações inserida em opções e em estratégias que acabem de uma vez por todas com essas situações, porque a luta contra a pobreza só faz sentido se for para acabar com a pobreza e não para a perpetuar ou para encontrar outras formas digamos assim, de manifestação dessas realidades. Falamos de números, diria eu, que são profundamente preocupantes, quando falamos de 2 milhões de cidadãos em situação de pobreza, muito provavelmente números que até pecam por defeito,
se calhar, mas será provavelmente difícil ter um número muito exato desta situação, mas assumindo estes números, são números que se têm eternizado ao longo de vários anos e de décadas no nosso país, o que é absolutamente inaceitável, e até retratam realidades de pessoas que trabalham e trabalhadores que empobrecem a trabalhar, porque o salário que recebem não dá para fazer face ao conjunto de despesas que têm na família. São mais de 10% os trabalhadores que neste momento empobrecem a trabalhar. E isto é demonstrativo também, e são muitas as famílias que, tendo trabalhadores no seu seio, ou seja, já não é só uma realidade das pessoas em situação de desemprego, é também uma realidade de pessoas que trabalham e que têm que recorrer a um conjunto de mecanismos de assistência social. Naturalmente, a parte do PCP, e nós apresentamos um requerimento para ouvir a Sra. Ministra do Trabalho e também a Sra. Presidente do Instituto de Segurança Social, não é de todo aceitável a confirmar-se o que veio a público, principalmente no momento em que as famílias enfrentam tantas dificuldades, que sejam cortados qualquer tipo de apoios. Simultaneamente, não podemos também deixar de dizer, como o Sr. Presidente da Rede Europeia Antipobreza também aqui o afirmou e nós acompanhamos, que há causas estruturais da pobreza, aliás, muitas delas identificadas há largos anos, e estando identificadas, o que é preciso é a coragem política para tomar medidas que intervenham nessas mesmas causas e que acabem de uma vez com uma realidade e com um modelo económico que temos no nosso país assente em baixos salários. Assente em baixos salários se pensarmos que 1/4 dos trabalhadores ganha o salário mínimo nacional. Uma realidade que temos também no nosso país assente em baixas reformas que derivam de no passado existirem baixos salários e que será uma realidade que se perpetuará se neste momento não tratarmos de fazer a devida valorização também dos salários, de uma realidade de desemprego que também tem que ser ela combatida, mas não criando um emprego com vínculos precários, criando emprego com direitos, com estabilidade, com salários dignos para as pessoas poderem viver. Metade dos trabalhadores em situação de desemprego não tem subsídio de desemprego por força dos critérios da atribuição do mesmo. Ou, por exemplo, a realidade também da precariedade em que pelo menos um quinto dos trabalhadores do nosso país está também com vínculo precário, com o que isso significa de instabilidade no vínculo, mas também de instabilidade nos próprios rendimentos. A isto acresce naturalmente a situação, diria eu, bem mais grave de um brutal aumento do custo de vida, sem que sejam tomadas medidas para haver um controle de preços, seja nos bens alimentares, seja também nos bens da energia e dos combustíveis, e gostaríamos também de ouvir, se é que têm alguma reflexão a Rede Europeia Antipobreza sobre esta necessidade de se controlarem os preços dos bens essenciais para que as pessoas possam também ter acesso a esses mesmos bens essenciais, bem como também as questões da habitação, em que tem que haver uma resposta que garanta efetivamente o direito constitucional à habitação. Muito mais haveria para dizer, os meus 5 minutos estão também a esgotar-se, quero cumprir o tempo, por isso passaria desde já a palavra também ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, para fazer a sua intervenção. Sr. Deputado. Muito obrigado. Sr. Presidente, queria cumprimentar o Padre Agostinho Jardim Moreira, cumprimentar também a Sandra Araújo, cumprimentar a Rede Europeia Antipobreza Portugal e saudar o trabalho que vem fazendo e que acompanhamos de perto há muitos anos. A pobreza em Portugal resulta de muitos fatores, como sabemos, mas não é demais sublinhar a importância dos baixos salários. 10% dos trabalhadores são pobres. A dimensão da pobreza na velhice, que tem a ver com carreiras contributivas muito degradadas, com pensões muito baixas e com a acumulação entre parcos rendimentos, doenças e, portanto, problemas na habitação, etc. A questão da pobreza dos jovens, e aqui a questão da habitação é fundamental. Nós temos reunido com muitas entidades que chamam a atenção para isto. Não existe habitação compatível com os salários e o acesso à habitação, ou a falta de acesso à habitação, é uma das dimensões mais importantes que dificulta a integração das pessoas. Já para não falar daquelas que são despejadas e depois não conseguem aceder à habitação, do problema do acesso à habitação dos refugiados que neste momento estamos a receber, e depois a pobreza em Portugal é também lacunas no sistema de proteção social. São trabalhadores informais, trabalhadores desprotegidos. Isso ficou à vista com a pandemia, quando foi preciso criar apoios extraordinários, porque as prestações sociais
mesmo do sistema não contributivo, nomeadamente RSI, subsídio de desemprego, subsídio social de desemprego, não permitiam cobrir o conjunto de situações que estavam desprotegidas. Isto significa que há problemas estruturais, significa que o emprego formal não permite escapar à pobreza em Portugal, significa que as prestações sociais que existem não estão a permitir chegar a todas as pessoas que precisam de apoio para combater a sua situação de pobreza e por isso é que foi preciso criar apoios extraordinários, muitos dos quais já foram descontinuados. E significa também que a ausência de Estado Social em algumas das áreas em que ele está menos desenvolvido também agrava os problemas de pobreza, particularmente na área dos cuidados, com as pessoas dependentes, com a sobrecarga de cuidadores informais. Por exemplo, os cuidadores informais não tiveram acesso aos 60 euros, não estavam incluídos na medida dos 60 euros, mesmo tendo acesso ao Estatuto de Cuidador Informal e ao subsídio de apoio ao cuidador informal. E a questão da habitação, a ausência de uma política pública de habitação agrava o problema da desigualdade e da pobreza. E tudo isto, penso eu, que se tende a agravar com a inflação, porque precisamente os salários e as pensões dão para comprar ainda menos coisas, porque a crise nas cadeias de distribuição também coloca problemas no abastecimento em relação a determinados alimentos. Sabemos dos cereais que estão retidos na Ucrânia, sabemos como tem aumentado o preço do cabaz, dos produtos essenciais, e as medidas do Governo, as medidas extraordinárias do Governo, nomeadamente o apoio de 60 euros, foram muito mais temporárias do que a inflação. E, portanto, isto é um problema, e gostava também de saber a apreciação que fazem disto. Porque os instrumentos estatísticos de que dispomos não captam tudo. E é por isso que o apoio alimentar, que o recurso ao apoio alimentar nos dá acesso a dimensões da pobreza que os instrumentos estatísticos de que dispomos não dão. É por isso que muitas vezes é por via das associações, das instituições que estão no terreno e que dão o apoio alimentar que nós conseguimos perceber qual é a evolução no imediato da própria situação de pobreza. Porque há um hiato estatístico entre o momento em que as coisas acontecem e o momento em que temos dados estatísticos e porque as estatísticas formais não nos dão acesso a algumas destas dimensões. E é por isso que as perguntas que temos, que o Bloco de Esquerda e que em nome do Bloco de Esquerda tenho para a rede, têm a ver com isto. Ou seja, tendo em conta que esta é também uma forma de aferir a natureza e a dimensão do fenómeno, há mais gente a requerer apoio alimentar ou não? Toda a gente que requer tem acesso? Houve ou não instruções para se reduzir, em termos gerais, os níveis de apoio alimentar que vinham do período da pandemia? E é plausível que haja menos necessidade, apesar da pandemia não ter as mesmas características, felizmente, porque há outros problemas, nomeadamente o da inflação. E, finalmente, não sendo o apoio alimentar, do nosso ponto de vista, o melhor instrumento para combater a pobreza, na medida em que medidas mais assentes na autonomia das pessoas são aquelas que nós preferimos, mas por que razão tem tanta expressão o apoio alimentar? Falaram do número que se conhece de pessoas que beneficiam dele. E o que é que está a falhar nas políticas públicas e nas políticas sociais para que as pessoas tenham que recorrer ao apoio alimentar, porque, em princípio, deveriam ter outras formas de ter rendimento, nomeadamente rendimento de substituição dos rendimentos de trabalho quando não têm trabalho, que não as obrigassem a serem empurradas para uma situação que nenhum de nós gostaria em que nenhum de nós gostaria de estar, certamente. E, portanto, em que as pessoas também não estão por opção. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. E, dando por terminadas as intervenções dos grupos parlamentares e esta ronda, passaria então a palavra à Rede Europeia Antipobreza. Têm 30 minutos para fazer a intervenção, podem naturalmente dividir esse tempo como entenderem. Intervém, não sei quem vai intervir primeiro. Sr. Presidente, tem a palavra então. Muito obrigado por todas as atenções que tiveram e pelo interesse em nos questionar, que é sinal do interesse que manifestam pelo povo português, e isso é que é importante. De modo geral, fiquei muito satisfeito com o que disseram, porque significa que há muita coisa que estamos de acordo, em sintonia. E por isso esbarramos, quase todos esbarramos, com o problema que é a estrutura, que é a intervenção política estrutural. E por isso têm-me dito, desde
o Ministério, desde o Primeiro-Ministro, é preciso que depois, na Assembleia da República, os partidos estejam todos de acordo. Bom, creio que é esta a hora de começarmos a pensar que temos de encontrar aqui esforços de bem comum e não ficarmos constrangidos, muitas vezes, às ideologias, porque ficar a lutar uns contra os outros com ideologias, isso não é o grande sucesso. Portanto, penso que este trabalho, eu tenho tido aqui algumas como é que se diz? Audiências aqui na casa e não temos conseguido grande coisa entre os partidos presentes. Bom, temos andado de outra maneira, mas agora penso que esta é a hora, se calhar, em que começamos a sentir que é preciso todos darem as mãos. O que é que o Governo tem feito? De facto, tem feito alguma coisa importante, isto tem. Mas há uma coisa que está constrangido, é que não tem muitas vezes o apoio desta Casa para tomar medidas estruturais ou intervenções dessa medida. E por isso penso que será necessário pensar que também esta Casa tem responsabilidades na situação atual do país. Na medida em que não temos conseguido nesta Casa algum critério comum para lutar contra a pobreza, porque, por exemplo, nós andamos 10 anos a lutar pela estratégia nacional. E nesta Casa nós tivemos dificuldade em que ela fosse aceita. Foi dificuldade. Depois finalmente foi aceita e foi votada no Conselho de Ministros, mas ainda não está implementada. É preciso que haja aqui vontade política. Há dias dizia o Presidente da República, para a Zerdinha, ande lá para a frente. Assim, nós já fizemos tudo o que tínhamos a fazer. Agora são os deputados que têm de decidir e o Governo. E é aqui que estamos agora, diante do Parlamento e diante do Governo. E é preciso que haja aqui uma vontade comum, onde ninguém perde. Eu acho que às vezes a mania que perdemos, o partido perdeu, aquilo perdeu. Estamos no bem comum, todos ganham, todos ganhamos. Vocês reparem porque é que o povo deixou de votar e de se interessar por votar, porque não acredita nos meus amigos, não são aqui, é nos políticos. Não acredita, como agora em França, não votaram porque não acreditaram naquelas políticas, porque não lhes diz respeito, não se interessam por eles. Na medida em que os partidos se afastam dos interesses individuais e familiares, deixam-se interessar, eles não pensam em nós, pensam só neles e no seu ordenado. É o que lá dizem nas aldeias e nas cidades onde eu estou. Portanto, há o desinteresse porque não acreditam, não veem, não sentem que esta Casa se interessa pelas pessoas. É preciso interessar-se pelas pessoas. E é preciso, que já foi dito aqui, que não é problema de um só Ministério, que não consegue, não é só o trabalho, é importante e tem muita coisa a fazer, mas tem a economia, e temos a saúde, e temos a educação, e isto tem de trabalhar tudo em conjunto. Eu disse no outro dia ao Primeiro-Ministro, olha, fico com pena que o problema da estratégia tenha saído da presença do Conselho de Ministros. Eu não podia ficar com tudo. Ok, mas há prioridades, temos de ver onde é que elas ficam, porque entregar isso a um só Ministério é um peso enorme para o Ministério só e depois não consegue, se calhar tinha autoridade sobre os outros. Ele assumiu ter connosco uma reunião periódica para avaliarmos isto. Mas penso que é fundamental que aqui o Parlamento e os partidos assumam isto, porque senão o resto é só conversa fiada e não saímos daqui. Eu ando aqui já há 30 anos. E agora, este ano, fazemos 30 anos que existimos e, portanto, temos chegado a uma maturidade nacional que é importante. E também agora congratular-se com isto, com esta situação. Portanto, isso quanto à primeira questão do PS, que perguntava o que o Governo tem feito. Tem feito, mas tem feito muito medidas parcelares. E há coisas que não estão. A gente veio agora esta intervenção junto às crianças, e bem, mas depois não há mais nada. Era preciso que a intervenção seja nas famílias e com as famílias, porque se não formos às famílias, boas ou más, olha o que há, porque não tem paciência, mas é lá. Se é o avô, é a avó, é o tio, é a tia, é o filho, é o neto, se não houver a intervenção do agregado, tudo se mantém. Eu tenho ouvido muitos presidentes de Câmara que dizem, eu fiz e fiz. Depois fez e continua na mesma, porque um só não consegue. A resposta tem que ser pluridimensional. Não é? Portanto, reconhecendo que o Governo tem feito nos últimos tempos, mas sozinho não consegue. Tem que haver um só Ministério.
temos de os responsabilizar a todos e participar e que apoiemos agora a estratégia onde todos possamos intervir decididamente. Quanto à questão do PSD, a questão de depois, pois é que a informação que eu tenho de meios de comunicação social, mas tenho também informações que te procurei, não, antes de saber que vinha cá, para poder falar quando sou interpelado, saber que terreno temos pela frente. A verdade é que a informação é que há aqui, pois, constrangimentos da Covid, há constrangimentos da guerra, nos produtos alimentares, nos fornecedores, na distribuição. Bom, isso acontece. Mas era bom que isso ficasse esclarecido atempadamente, porque podia evitar muita coisa depois, não é? Tanto quanto eu sei, não há nenhuma decisão, nem vontade de fazer, de cortar, que seja o que for a ninguém, e que há vontade de atender e fazer a avaliação, porque isso eu entendi de parte que não houve avaliação durante a pandemia. Não houve avaliação, bem, mal, olha, se havia circunstâncias. Então que faça a avaliação primeiro das necessidades e depois se atue em consequência. E se há pessoas em lista de espera, olha, acho que é preciso largar um bocadinho os cordões à bolsa e atendê-los, não é? Porque se tem necessidades emergentes é necessário isso estamos plenamente de acordo. Uma das coisas que foi aqui apresentada é que a resposta não pode ser apenas aqui de Lisboa para todo o país, tem que haver respostas desconcentradas. E aquilo que está a acontecer, ou que se pensa que está a fazer, que é a transferência de competências para as autarquias e para as juntas, isso acho que é fundamental para entender a resposta à pobreza. Porque é uma resposta de proximidade. As pessoas ali conhecem a família, conhecem onde vive, conhecem os problemas e depois as respostas têm de ser respostas também adequadas, da saúde, do trabalho, tem que ser ali. Da educação tem que ser ali. E, portanto, nós já tive reuniões com os presidentes das autarquias do PS, do PSD e depois uma em conjunto. Agora com esta história lá do Porto ter saído, causa outras tensões, mas não vamos desanimar que vai ser possível trabalhar com as autarquias neste capítulo, para que esta resposta seja eficaz e se calhar mais barata. Porque há muita coisa depois no terreno com mais facilidade se resolve e não é grande o acrescento das despesas. Portanto, eu aqui gostaria depois de insistir na importância que tem esta transferência de competências para as autarquias. Depois, eu passaria a palavra aqui à Sandra. Faz favor, tem a palavra. Muito bom dia, senhores deputados. Eu também anotei as vossas questões e agora, muito brevemente, no tempo que temos para discutir o assunto, vou tentar também dar aqui a nossa visão sobre o tema, se bem que há questões que exigiriam naturalmente mais do que um dia inteiro de conversa, que naturalmente não será suficiente. E, portanto, mas foram muito assertivos nas perguntas, eu também vou tentar ser assim, aqui assertiva nas respostas. Em relação ao PS, a questão era muito concreta e o Padre Jardim de alguma forma já foi respondendo, como é que avaliamos o esforço do Governo para mitigar a pobreza perante um fenómeno estrutural e não conjuntural no nosso país e a prioridade que foi dada na agenda política pelo Partido Socialista. É evidente, e o Padre Jardim já o disse, nós há muitos anos que defendemos a estratégia nacional, conseguimos que ela fosse aprovada o ano passado, em 2021, na presença do Conselho de Ministros, para nós é um ganho, naturalmente. Acreditamos que esta estratégia fará a diferença do ponto de vista daquilo que tínhamos no passado e, portanto, é expectável e desejaríamos que fosse nomeado o coordenador que está previsto, o coordenador da Estratégia Nacional, coisa que ainda não foi feita e, portanto, aguardamos com alguma ansiedade essa nomeação e também a implementação de um plano de ação da própria estratégia. Portanto, naturalmente, esse seria o desafio maior que temos aqui. Agora, é absolutamente diferente. Nós debatemos-nos muito por essa estratégia e congratulamos-nos com o facto de ela ter sido aprovada. E, portanto, acreditamos que a pobreza é, de facto, uma prioridade do Governo atual. Em relação ao PSD e às questões propostas pela deputada Helga Fonseca, de facto,
Gabriela. De facto, mencionou também a estratégia e a necessidade de convocar os vários ministérios, considerou a ordem do ICE inqualificável, e bem, também questiona-nos sobre essa matéria, não é? Na realidade, nós soubemos, na verdade, também pelo jornal, e a comunicação social interpelou-nos logo relativamente a esta questão, e foi com alguma surpresa e também que acolhemos esta decisão. E, aliás, o que dissemos foi que foi com algum espanto, tendo em conta o agravamento dos indicadores estatísticos, e aqui, como o deputado José Soeiro referiu, há sempre unidade temporal, portanto, os dados que estão neste momento disponíveis e que foram disponibilizados pelo INE em 2021, em final de 2021, reportam-se ao ano 2020, portanto, estamos praticamente ao primeiro ano da pandemia, mas houve, de facto, os indicadores disponíveis demonstram um agravamento da pobreza, não é? Da pobreza e dos indicadores de desigualdade social. Nós estávamos com uma taxa de pobreza em 2019 de 16,2% e passámos por uma taxa de 18,2%, ou creio que 0,4%, exatamente. Portanto, há aqui um agravamento muito substantivo dos indicadores de pobreza e, por isso, isso preocupa-nos sobremaneira. Os indicadores de desigualdade também tiveram um aumento e a inflação que estamos a viver, pronto, naturalmente, que nos preocupa e, por isso, achamos que deveria haver algum estudo, algum diagnóstico, algum trabalho que tenha sido feito para justificar esta decisão de redução do número de beneficiários deste programa. Quanto à questão, o Sr. Deputado também falava da questão dos trabalhadores pobres e outros deputados também o mencionaram. É verdade que, efetivamente, temos uma taxa de pobreza no trabalho muito elevada, quando comparada com, isto também está devidamente estudado, nós temos uma taxa de quase perto de 11% de trabalhadores que, apesar de trabalharem, ainda estão abaixo do limiar de pobreza. É um problema sensível que tem que ser resolvido e, no âmbito da Estratégia Nacional, há objetivos e há metas muito específicas para alterar esta situação. Portanto, agora temos que ser pragmáticos, uma vez que temos o plano definido, a estratégia e os objetivos estão definidos, é a altura de, como dizia o Padre Jardim, unirmos esforços no sentido de concretizar este plano que está aprovado. Quanto à questão da alteração dos critérios de elegibilidade para o programa, nós não temos conhecimento que tenha havido alteração nos critérios de elegibilidade para o programa, mas, como digo, pode ser escassez de informação da IAPN. Sim, com certeza, mas nós não temos informação que tenha havido alteração dos critérios. Essa alteração não aconteceu. Houve no contexto do programa uma alteração que teve a ver até com o tipo de produtos alimentares distribuídos, que passou, o cabaz estava em 18, passou para 25, na verdade só são distribuídos 21, porque 4 são em alternância, há 4 tipos de produtos que são dados em alternância, não são mensais, não fazem parte do cabaz, e também é verdade aquilo que disseram relativamente aos problemas de distribuição de alimentos. Nós sabemos, de fonte segura, e mais, o relatório que foi feito e que vai ser entregue à Comissão Europeia, porque nós fomos ouvidos, há um relatório que a entidade de gestão do programa entrega à Comissão, que vai entregar à Comissão agora no dia 30 de junho, creio eu. Foram-nos pedidos contributos no âmbito da consulta aos parceiros relativamente ao relatório de 2021, depois tenho aqui, porque nós vamos entregar os nossos contributos vão ser entregues agora, até o dia 25, foi solicitada a entrega até o dia 24 ou 25 deste mês, portanto, para breve. Nós iremos pronunciar-nos sobre isso. Na verdade, o relatório refere que houve problemas e constrangimentos na entrega de alguns produtos que não foram entregues, que supostamente deviam ser entregues e que não foram durante alguns meses e que teve a ver com os contratos que tinham sido celebrados com as entidades fornecedoras e que, como houve um aumento muito grande do número de beneficiários abrangidos, é verdade que passámos dos 60 para os 120 mil e, portanto, como houve um número maior de necessidades alimentares, houve de facto escassez e houve dificuldades de entrega, houve até ações judiciais, isso está tudo reportado no relatório. Houve situações desse tipo, obviamente que não está no relatório o impacto que isso teve nas famílias que deixaram de os receber. Pronto, essa parte o relatório não refere. Pronto. Em relação
O PSD falava também de qual era a posição da IAPN sobre o apoio adicional dos 60 euros, que foi agora uma política que o Governo Socialista adotou para combater aqui a inflação. Aliás, o deputado José Soeiro também mencionou essa mesma pergunta. É evidente que achamos que é insuficiente, naturalmente, porque é melhor que nada, sem dúvida que sim. Há aqui uma preocupação de atender a um problema emergente. Não estávamos a contar que a inflação chegasse a 8%, como chegou em maio de 2022. Portanto, há muitos anos que não tínhamos uma inflação tão grande no nosso país. Isto para quem vive com salários mínimos e com salários médios, que também são baixos, é um problema para quem está na pobreza, mas é um problema para toda a classe média, porque apesar de viverem acima do limiar de pobreza, também se deparam com muitas privações e, portanto, naturalmente, que o cabaz alimentar está muito mais caro, é verdade, não sabemos quando é que a inflação vai parar, ainda não é expectável e, portanto, sendo uma medida de caráter pontual e temporário, parece-nos insuficiente face ao volume das necessidades, porque não sabemos neste momento onde vai parar a inflação e não é expectável que ela diminua a breve trecho. Pronto, o que defendemos também foi uma das perguntas do PSD, pronto, naturalmente defendemos muito a estratégia. Eu acho que se a estratégia for cumprida, se os objetivos que estão previstos na estratégia, os compromissos e as matérias que lá estão forem cumpridas, nós temos todos que nos orgulhar muito pela concretização daquelas metas e daquelas expectativas. Portanto, o que nós defendemos também está suficientemente declarado em documentos públicos da IAPN. Obviamente que defendemos naturalmente rendimentos mínimos adequados, serviços públicos também acessíveis e adequados, portanto isto está tudo, digamos, podemos depois enviar um documento mais extenso onde nós da IAPN temos um conjunto de propostas e de recomendações sobre estas matérias. Depois, em relação à intervenção do deputado Jorge Galveiros do Chega, números da pobreza, estudos que a IAPN tenha feito, pronto, os dados que a IAPN tem, nós gostávamos de ter dinheiro para fazer estudos, mas não temos. Essa é uma questão. Os estudos também custam muito dinheiro e nós, de facto, não temos capacidade de fazer estudos com representatividade nacional que nos permita ter indicadores reais, fidedignos, para falarmos com transparência sobre esta matéria. Nós exportamos, naturalmente, nos indicadores disponibilizados, quer pelo Eurostat, quer pelo INE. Pronto, é com base nesses indicadores. Depois temos um Observatório Nacional que faz leituras desses indicadores e, com base nos factos, apresenta opinião, pareceres, recomendações e propostas muito concretas. Esse é o nosso trabalho. Pronto, é aí que nós nos situamos. Exatamente, pronto, Paz Jardim diz que tivemos a oportunidade, fizemos um breve estudo sobre o impacto da pandemia, fizemos os dois, digamos, até vale a pena mencioná-los, fizemos um estudo logo muito inicial, em 2020, através do inquérito que lançámos às organizações sociais que estão no terreno, nas operações, a fazer o trabalho direto de atendimento às famílias e com as respostas sociais. Fizemos de imediato, em abril de 2020, lançámos um inquérito a todas as organizações para se pronunciarem como é que estavam a lidar com a pandemia, do ponto de vista até da relação com os utentes, a questão de todas as medidas de confinamento e de medidas de proteção que eram necessárias. Portanto, esse estudo depois deu origem a um relatório que foi publicado e foi repetido um ano depois, o mesmo estudo, com mais alguns indicadores, algumas questões mais profundas. Esse estudo foi repetido no ano seguinte e, portanto, está também, se quiserem ter acesso a ele, nós podemos divulgar esse trabalho que foi a partir de um inquérito lançado às organizações sociais. Curiosamente, houve até resposta, embora ele tenha sido dirigido às IPSS e às organizações sociais, houve também algumas entidades, câmaras municipais, que até responderam a este mesmo inquérito. Pronto, e houve um outro, e o Padre Jardim lembrava-me agora, sobre um estudo que fizemos sobre o impacto da pandemia, um estudo qualitativo, na vida das crianças. Como é que as crianças viveram no contexto de pandemia, como é que se sentiram e que impacto é que isto teve nas questões da educação, nas questões do relacionamento, as questões da insegurança e da própria, as questões mais afetivas, na relação com os seus pares e na relação até com a família e tudo mais. Portanto, este estudo foi também
vai ser objeto de publicação, vai ser publicado agora, é a voz das crianças, é o olhar das crianças sobre este plano, e vamos ter também uma publicação ilustrada dirigida às próprias crianças. Portanto, há um trabalho que foi feito, foram esses 2 trabalhos que fizemos. Relativamente, fazia-nos a pergunta, relativamente se concordamos com a estratégia, é óbvio que concordamos com ela. Pronto, passando aqui ao deputado da Iniciativa Liberal, perguntava-nos critérios em relação o que é que se passou com esta medida do Governo, se teria sido aqui um critério administrativo e economicista. Bem, nós não podemos responder por isso, acreditamos que o Governo vai ser chamado, o Sr. Ministro vai ser chamado e o Sr. Presidente do ICI poderão naturalmente pronunciar se este é ou não foi um critério economicista ou administrativo. O que nós achamos, e o Padre Jardim disse logo no início e voltou a dizê-lo agora, é que até se pode justificar, tem que haver uma avaliação bem feita, um acompanhamento, uma monitorização destas famílias e perceber se de facto há argumentos e factos para uma redução tão significativa. Nós estranhamos, de facto, essa redução, na verdade, parece-nos uma redução de, se é verdade aquilo que está no jornal, de reduzir de 110 mil ou de 120 mil, penso que atualmente são 110, para 90 mil, poderá ser uma redução um bocadinho drástica, tendo em conta a informação que também temos dos operadores que estão no terreno, porque a rede é uma rede de instituições também, instituições que estão no terreno e alguns são os operadores, são beneficiários e estão na gestão do programa, que efetivamente há de facto listas de espera. Portanto, algumas entidades que estão na operação do programa, na gestão, referem que há listas de espera e que não é possível no sistema incluir essas novas, portanto, é preciso averiguar efetivamente, mas recordo que, a ser verdade isto, é preciso, assim, também não posso responder, estou a dar informação com base naquela informação que também nós recebemos a partir dos operadores que estão no terreno. Mas também lembro aqui que o Tribunal de Contas fez em 2020 um relatório sobre este programa e que foi tornado público este relatório e precisamente esse relatório do Tribunal de Contas demonstrava já na altura essa situação. Nós participámos, nós também fomos ouvidos para esse relatório do Tribunal de Contas e já nessa altura o Tribunal de Contas mencionava essa dimensão de que haveria possivelmente famílias que estariam elegíveis para o programa, mas que não estavam a beneficiar dele e que teríamos que acautelar essa situação. Portanto, era uma das questões que foi apontada pelo relatório do Tribunal de Contas. Em relação à deputada Diana Ferreira, do PCP, pronto, os números perdem por defeito, é evidente, aqui, assim, os números valem o que valem, não é? São estatísticas, são uma referência, são uma bússola para nós, naturalmente. Agora, é assim, não é por ter mais €1 e estar já acima do limiar que se vive significativamente melhor, porque assim depende depois da cada família e do agregado familiar, da situação particular. E, portanto, às vezes os números pecam por defeito. Obviamente que sim, estamos de acordo também com isso, mas, na verdade, são uma bússola para nós e para quem tem que decidir leis e políticas, é, portanto, uma referência para nós. A realidade das pessoas que trabalham também já foi mencionada, portanto, é verdade, os números também aí não nos deixam desmentir que nós temos, de facto, uma pobreza estrutural, assente em salários baixos e também baixas reformas, como foi dito, portanto, esse diagnóstico está feito, inclusivamente feito no próprio documento, que informa a própria estratégia e, portanto, já aí estamos, penso que todos de acordo, penso que não há grandes dúvidas sobre essa matéria. A relação da maior vulnerabilidade dos desempregados também estatisticamente está comprovada, apesar dos trabalhadores estarem muito sensíveis a esta questão e serem muito vulneráveis à situação de pobreza, a taxa de desempregados ronda quase 50%, os desempregados que estão em situação de pobreza ronda quase os 50% do nosso país e, portanto, são pessoas que, de facto, já não tendo acesso ao subsídio de desemprego, que ficam naturalmente reféns deste tipo de medidas, nomeadamente este programa de apoio alimentar.
Em relação ao controle de preços dos bens essenciais, pois, esta questão que nos foi colocada, eu não sei se é possível fazer alguma coisa nesse sentido, também não me preparei para isso. Para a próxima mandem as perguntas para a gente se preparar e para fazer melhor figura nestas questões. Pronto, eu não sei muito bem, se calhar, é evidente que se calhar há bens essenciais, como o pão, o leite, tem subido também muito, o arroz, a massa, tudo isso subiu muito e são bens essenciais e, portanto, a obrigação do Estado é garantir que não exista fome. Portanto, isso está consagrado e já se provou e, portanto, nós temos que ter este programa, é o único programa público que garante esta segurança, ou pelo menos 50% das necessidades alimentares, nutricionais destas famílias e, portanto, se retirarmos a isto, o que é que fica? Ficam os donativos, voluntários da sociedade civil? Nós não podemos, temos que ser aqui muito, assim, é evidente que uma estratégia de luta contra a pobreza ultrapassa tudo o que pode ser feito no âmbito deste programa, porque este é o programa este é para a pobreza mais severa, estamos a falar de pobreza e de fome, de atender à fome e, portanto, temos que ter aqui preocupações naturalmente acrescidas. Bloco de Esquerda, pronto, eu acho que já mencionei a grande parte das questões que o deputado José Soeira mencionou, portanto, as causas da pobreza estão, de facto, identificadas, falou muito da questão do trabalho informal desprotegido, também o deputado. É verdade que no contexto da crise pandémica houve aqui uma atenção particular para abranger e para abranger grande percentagem de população que em Portugal está nesta situação. É de facto, e foi expressivo, não é? Porque havia e há muita gente a trabalhar no contexto informal e que ficou completamente desprotegida no contexto da crise pandémica. Houve, na altura, uma preocupação do Governo em atender a esta situação. Pronto, em relação à questão das medidas do Governo e para responder à inflação, de facto, as medidas que foram apresentadas foram, na nossa perspectiva, temporárias. Se calhar há que equacionar outro tipo de medidas, porque nos parece que esta inflação vai perdurar. Temos que pensar nisso. Há mais gente a pedir apoio alimentar, pronto, também já respondi a essa questão, porque eu penso que foi também o deputado José Soeiro que falou, porque há listas de espera e, portanto, assim, é natural que no contexto desta inflação até possam aparecer outras famílias que precisem neste momento de apoio suplementar. Portanto, é plausível que haja de facto maior necessidade. Em relação ao que é que está a falhar nas políticas sociais, e pronto, isso era um debate outra vez muito maior, era um debate que, pronto, eu acho que na verdade temos dito que esta coordenação, as políticas sociais, e o Padre Jardim falou nessa questão, nós sempre defendemos que esta estratégia devia estar na alçada da presença do Conselho de Ministros, pela abrangência e pela natureza deste desafio, porque naturalmente não pode ser só abordado pelo Ministério do Trabalho e da Segurança Social, que tem, digamos, o pelour das políticas sociais, naturalmente, porque todas as outras medidas que podem ser tomadas por esta medida, que podem ser até bem equacionadas, podem ter depois efeitos colaterais não expectáveis e impactantes nas questões da pobreza. E, portanto, haver aqui esta coordenação política e esta salvaguarda de ele estar na presença do Conselho de Ministros pareceu-nos que era importante e desta feita pode ter sido um prejuízo estar agora sobre, naturalmente, o Ministério do Trabalho. Eu penso que, e agora retomando, é importantíssimo a sociedade civil, as organizações da sociedade civil serem chamadas aqui a estes momentos para serem ouvidas, assim como os próprios beneficiários das medidas. E isso é uma das coisas que nós também defendemos e é um dos contributos que também damos para o documento que está escrito e que vai ser enviado, talvez ainda hoje, à entidade gestora do programa, onde nós demonstramos os nossos contributos para o relatório que será entregue à Comissão. E se calhar para terminar, mesmo que está a terminar, eu terminava exatamente por aqui, necessidade de dar espaço à participação direta dos parceiros do programa, das diferentes entidades que estão envolvidas e dos próprios beneficiários e haver aqui uma lógica mais de bottom-up de monitorização do próprio programa e de não ser top-down. Eu acho que este é um contributo muito importante e há espaço para isso e, portanto, acho que era um contributo válido. Em relação aos vouchers, portanto,
portanto, foi uma coisa que nós sempre defendemos, esta experiência piloto para dar, de facto, esta autonomia que também foi defendida pelo deputado, e aqui as questões da soberania alimentar, porque, naturalmente, o programa tem no seu espírito o combate ao desperdício alimentar, é digamos, um dos princípios importantes do programa, mas a verdade é que ele também próprio acaba por gerar algum desperdício, inevitável. Algo que provoca desperdício, porquê? É óbvio, porque a maior parte dos produtos são congelados, muitas vezes, quando são entregues os cabazes, entregues às famílias mensalmente, e quando se acumulam como muitos produtos alimentares, as famílias têm que ter condições para armazenar os produtos. E têm que, às vezes, comer muitos brócolos e comer, muito frango congelado, e às vezes não têm, e aumenta a fatura energética destas famílias, por congelar os produtos congelados, ou se deitam fora, não é? E aí tem aqui o efeito contraditório, deita-se fora a comida que se recebe porque não se tem onde se armazenar a comida, e tem impactos também do ponto de vista da fatura energética, porque para guardar os produtos é preciso pagar uma conta de eletricidade. Portanto, são questões deste género e outras que este documento será tornado público e, portanto, nós podemos mandar aos diferentes grupos parlamentares também o documento que enviamos agora para a gestão de programa. Está bem? Muito obrigada, antes de mais, e também, de alguma forma, considerando a complexidade do tema, por terem conseguido cumprir os 30 minutos que também estavam considerados para a vossa intervenção final, por parte da Rede Europeia Antipobreza. Solicitava exatamente, e penso que com o acordo de todos os grupos parlamentares, que se pudesse, efetivamente, que a Rede Europeia Antipobreza enviasse essas reflexões sobre esse conjunto de questões que aqui colocaram para a Comissão de Trabalho, e naturalmente os serviços também tratarão de fazer chegar essa informação a todos os grupos parlamentares. Mais uma vez, em nome da Comissão de Trabalho, agradeço a vossa disponibilidade e a vossa presença nesta audição, e agradecendo essa mesma disponibilidade e presença, aproveito para informar que a senhora Presidente do Instituto de Segurança Social também já está aí, por isso, nos próximos minutos passaremos à próxima audição. Muito obrigada.